Vamos continuar, nossos irmãos, no estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Vamos dar os mesmos avisos, que possamos estar fazendo esse estudo em um momento oportuno, de tranquilidade, sem preocupação com os nossos afazeres, que possa estar ocorrendo em um ambiente tranquilo, em paz, onde possamos ter a nossa concentração nesses poucos minutos que gastaremos estudando um pouco mais sobre a realidade espiritual. Para iniciar a harmonização dos nossos trabalhos, vou fazer uma prece. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, o nosso irmão maior, e através dessa imagem de Jesus tão amoroso conosco, vamos falar assim ao nosso Pai. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Obrigado por todas as bênçãos que você nos concede, pela saúde dos nossos corpos físicos, pela nossa família. Te agradecemos, Pai, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho ou repouso, por todos os bens materiais e espirituais que você nos concede. Sabemos que em tudo a prova do teu amor, há sinal da tua misericórdia. Mas além de te agradecer, Pai, nós te pedimos pelos nossos amores que já desencarnaram, que eles possam receber o nosso carinho, o nosso afeto, na certeza de que nos reencontraremos em outra etapa da jornada. Ilumina, Pai, os nossos amores a caminho, mostrando a eles a importância da família, dos valores morais, da transformação íntima, do melhoramento pessoal. Ampara todos aqueles que estão em nossos pensamentos, nossos amigos, as pessoas ao qual nos estamos preocupando, aqueles que foram esquecidos nos orfanatos, abandonados nos asilos. Ilumina, Pai, os que estão nos hospitais adoentados, os que estão nos presídios em desequilíbrio. Ampara os que estão nas ruas com fome, com sede, e todos aqueles que sofrem nas zonas umbralinas ou nos seus lares, ou em qualquer lugar. Que todos possam ter a certeza que no momento mais difícil você nos ampara e nos carrega em teus braços. Por isso, Pai, te pedimos por último por nós mesmos, nos ampara e nos auxilia nas nossas provas e expiações. Te pedimos que possa atenuar as dificuldades que precisamos passar, se assim for permitido, e afastar aquelas que não precisamos passar, fruto dos nossos desequilíbrios ou fruto ainda da predominância do mal nesse mundo. Nos dai força para vivenciar as situações que a vida nos traz para o nosso melhoramento, nos traz esperança de dias melhores e de alegria futura. E esteja conosco, Pai, sempre nos dando força nesse nosso projeto de transformação íntima. Em teu nome, em nome da espiritualidade superior, te pedimos autorização para iniciar os trabalhos de agora. Assim seja, graças a ti. Vamos continuar, meus irmãos, com o estudo da série psicológica, psicografada por Divaldo Pereira de Franco, do Espírito Joana de Ângeles. Estamos estudando o primeiro livro da obra, que é Jesus e a Atualidade. Na série psicológica, como nós já vimos, a Joana de Ângeles parte de uma psicologia transpessoal que o próprio Abraham Maslow trouxe no mundo material, que é a ideia de que os problemas da psique humana transcendem a matéria, e existe uma dimensão espiritual que deve ser analisada e considerada. Vamos entender que a psique humana é fruto de uma série de escolhas de sucessivas encarnações. Então, muito dos traumas, das dificuldades, dos problemas que nós trazemos são problemas que foram construídos em outras vidas, problemas que às vezes vão permanecer ainda por outras vidas, e a proposta da reencarnação é, através das experimentações, através das provas, das expiações que nós vamos vivenciar, nós irmos liberando na nossa tela mental os nossos conflitos, as nossas dificuldades, os nossos problemas psíquicos, Por isso que Joana de Ângeles, nessa série, ela vai usar como terapia a terapia do amor de Jesus, que é a terapia da cura através da transformação íntima, do melhoramento, da escolha do valor do amor como grande pilar capaz de tornar cada um de nós, em algum momento da nossa jornada evolutiva, um homem integral, um homem pleno, capaz de lidar com as situações com discernimento e com capacidade de entendê-las e compreendê-las. Nesse livro, Jesus e a Atualidade, que é o que nós estamos estudando, são 20 situações cotidianas que o homem vivencia e que Joana de Ângeles traz para a gente a possibilidade de analisar a partir dessa terapia do amor de Jesus. E hoje nós vamos estudar o capítulo 1 ao capítulo 3. E no capítulo 1, Jesus e desafios, a espiritualidade vem trazer para a gente
A resposta é de que, primeiramente, o processo de evolução é um grande desafio ao espírito. Ou seja, retornar à matéria não é um processo fácil para nenhum de nós. Todos nós vamos experimentar na reencarnação situações que constringem nós, enquanto espíritos, e nos forçam a nos movimentar, a modificar aquela bagagem espiritual que nós trazemos. Ou seja, são situações que vão desafiar os valores que nós temos, as escolhas que nós costumamos fazer, né? Vai vivenciar as situações que nós nos colocamos e vai pedir uma reforma, uma mudança íntima para cada um de nós. Nesse capítulo, a gente vai chamar a atenção que esse processo de evolução é um grande desafio para o homem, principalmente por essa bagagem que nós trazemos, né? Por essas heranças passadas que nós conservamos e que são capazes de reter cada um de nós no nível de consciência ainda atrasado, ou seja, nos faz trazer ainda as experiências que nós tivemos na matéria nas vidas anteriores, onde nós conservávamos muito mais as necessidades básicas, né? Os valores muito rudimentares ainda, de apenas nos preocupar com a alimentação, com a reprodução, com o descanso. Existe na nossa experimentação ao longo das encarnações ainda um pouco dessa consciência entorpecida, que ela precisa ser superada, que ela demanda da gente que sejamos capazes de vencer elas e poder vivenciar um nível de consciência superior, mais voltado não às sensações que a matéria nos traz, mas às emoções que os sentimentos nos produzem, ou seja, os sentimentos que trazem para nós a sensação estética do que é belo, a sensação estética do que é verdadeiramente nobre. E olha que interessante, a sensação do que de fato é verdadeiramente sadio, que produz saúde. A Joana de Ângeles, ao longo da série psicológica como um todo, vai chamar a atenção que a falta de saúde do nosso corpo físico decorre da falta ainda do comportamento equilibrado do espírito, capaz de construir uma noção de saúde espiritual, mental e, portanto, corporal. Então, é um grande desafio romper essas dificuldades que nós trazemos de outras encarnações como herança do tempo que permanecemos muitas etapas ainda nessas necessidades básicas, nesse nível inferior de consciência de que não compreende a grandeza da vida e a grandeza da nossa própria encarnação. Então, o homem que assim se conserva ainda, ele acaba sendo anestesiado pelas necessidades físicas, né? Ele acaba muitas das vezes adotando um comportamento de preguiçoso, só dormindo, né? Ou cedendo-se aos vícios da matéria, a bebida, as drogas, o sexo desregrado, né? Ou ele acaba simplesmente se preocupando com a gula, ou seja, aqui a questão não é praticar essas operações, porque elas são naturais de um espírito encarnado na matéria. Nós precisamos dormir, nos nutrir e reproduzir. Mas é um modo como o espírito, enquanto uma consciência inteligente, acaba ficando limitada nessa consciência apenas a satisfazer essas necessidades físicas, apenas na busca das sensações que marcam uma etapa de primitivismo, né, que não conduz ele a construções superiores. A imagem é interessante por causa disso, né? O nosso irmão na foto, o modo como ele está ali anestesiado pela bebida, olha que ele não está só no bar, mas o modo como ele está desequilibrado e acaba atraindo uma espiritualidade inferior que se aproxima dele justamente por esse desequilíbrio dele, né? Então essa busca pelo gozo, pela satisfação da necessidade física, acaba prendendo o espírito nesse nível inferior de consciência até o momento em que o prazer da sensação não vai ser capaz de satisfazer plenamente esse espírito. Porque, ora, se somos seres espirituais que vivemos uma dimensão espiritual e não só apenas material, então não vai ser na matéria que nós vamos encontrar plenamente a felicidade. Ou seja, as sensações que estão ligadas à vida material, como o prazer, elas vão ser capazes de nos satisfazer o gozo naquele momento, mas elas em algum momento vão acabar gerando saturação. Em algum momento vão acabar sendo demais, né?
e vão acabar gerando ao tédio, né, um vazio existencial que vai chamar a atenção para esse espírito, que está na hora dele buscar um nível maior de consciência, que está na hora dele buscar outros valores além daqueles valores apenas físicos, né? Está na hora dele buscar, ao invés de sensações, uma vida voltada a sentimentos, né? E isso vai conduzir ele à transformação. Claro que não é uma resposta inequívoca, que todos os espíritos vão vivenciar isso. Alguns vão passar por essa etapa primitivista, né, de ficar presos às necessidades físicas, mas não vai ser a saturação e o tédio que vai conduzir eles à transformação, né? Não vai ser o vazio existencial, mas vai ser a dor, né? O sofrimento que vai acabar trazendo. Porque se o espírito está em desequilíbrio, vivenciando essas experiências e concentrando elas em si, o que vai acabar acontecendo são, naturalmente, a consequência da dor, que vai acabar também trazendo ele para impressões elevadas, pela busca das superações. O que é importante notar é que nenhum espírito vai ficar parado nisso, né? A estagnação vai ser sempre temporária. Em algum momento, a lei da evolução, o princípio do progresso, vai fazer com que esse espírito ele entenda a importância de abandonar isso e que ele possa superar isso. Bem, como é que esse processo vai ser feito, né? Ele vai viver uma tensão constante, né? Como ele vai ficar paralisado no nível onde predomina ainda a matéria, ele vai acabar vivenciando circunstâncias decorrentes desse nível apropriado. Então, se é um espírito que vai vivenciar a preguiça e vai dormir demais, ele vai vivenciar as dificuldades das necessidades materiais que só o trabalho pode suprir, e assim por diante. Então ele vai viver em constante luta entre o que ele quer fazer, que é vivenciar essas sensações, mas é a vida que está convocando ele a superá-la e passar por outros fatores ou por outras situações que permitam ele progredir. Então ele vai experimentar conflitos, ele vai experimentar dores, ele vai experimentar vazios, que vão ser acompanhados de situações de paz ou situações que a espiritualidade vai apontar para ele, que ele vai sentir o coração mais tranquilo, que vai despertar ele pela necessidade de superar aqueles estágios, né? Então imagina um espírito que está viciado, um vício qualquer, né? Como as drogas, né? Ele vai vivenciar todas as consequências disso, né? O mal que o corpo físico dele vai experimentar, a necessidade angustiante, né? As humilhações, as dificuldades que vão envolver a busca pela satisfação pelo vício, mas em algum momento a espiritualidade vai trazer para ele uma experiência melhor, vai trazer uma pessoa que vai vivenciar com ele uma relação de afeto, vai trazer um amigo que vai vivenciar com ele uma outra experiência, ou seja, vai trazer momentos de paz para que ele possa, através do seu livre-arbítrio, escolher. A espiritualidade jamais vai escolher por ele, né? Ela vai colocar situações em que haja o contraste e permita a ele, no momento que ele tiver, ou conscientemente pleno de que precisa superar, ou como nós já vimos, né, a partir da dor, né, ou do exaurimento, né, ele vivencia uma situação de cansaço daquilo, que ele passa a querer essa paz não de forma transitória, ele passa a querer essa paz de forma duradoura, né? É aquela situação que às vezes a gente vivencia na nossa própria vida, quando a gente é mais jovem, né? A gente quer se divertir, quer sair ou quer fazer alguma coisa, né? Depois de um tempo você passa a querer vivenciar uma vida com mais paz, com mais tranquilidade. Mutatis mutandis, né? Se fazendo uma comparação, seria mais ou menos isso na jornada do espírito, né? Então, assim, em alguma medida, esse espírito ele vai estar sendo chamado para superar isso, né? Existe o que a Joana traz no livro, né, de psiquismo divino latente, ou seja, as leis morais estão lá no livro dos Espíritos, elas são colocadas para a gente dentro de nós. Então, quando nós cometemos o excesso, quando nós nos desequilibramos, quando nós erramos, nós temos dentro desse self que existe na gente, a gente vai ver isso lá na frente num dos livros da Joana, a gente tem um chamamento à realidade disso, ou seja, nós vivenciamos uma experiência de não conseguir dormir, de ficar ansioso, de sentimento de culpa, né? Que na realidade são respostas não adequadas que nós vamos dar, e também vamos ver isso mais na frente, num outro livro, mas que são respostas que nós acabamos confrontando o conflito. Um conflito em que o que nós fazemos
e aquilo que nós deveríamos fazer. Então, esse psiquismo latente vai o tempo todo convocando esse espírito a vivenciar nesse desafio de romper as amarras com que ele vivia nas vidas anteriores, né? E se desatrelar do cárcere que ele mesmo cria quando ele decide vibrar nesse padrão vibratório e quando ele decide vivenciar esse tipo de relação que ele acaba vivenciando. Então, claro que não vai ser um processo fácil, né? No começo, o espírito vai vivenciar momentos de dores, momentos de sofrimentos, né? É aquele momento que a medicina chama de abstinência do vício, por exemplo, né? Vai haver uma abstinência espiritual dessa necessidade primitiva que ele tem, desse tempo em que ele fica no baixo nível de consciência, porque uma vida de equilíbrio é uma vida de dever, é uma vida de muito menos fazer o que queremos e fazer o que precisamos, nem sempre fazer algo que nos deixa necessariamente alegre, mas que nos deixa tranquilo. São duas coisas diferentes. Às vezes a vida baseada na sensação, no prazer, nos dá uma alegria momentânea, mas não nos dá a sensação de paz e de tranquilidade ou completude que a gente pode vivenciar. Então, no momento inicial, ele vai vivenciar situações de dores, nesse processo de transformação dele espiritual, até que ele experimente momentos que, fugindo a isso, ele vai ter um bem-estar. E ele vai começar a pensar o que é mais importante, sentir prazer ou sentir paz, né? Vivenciar uma situação em que dá uma alegria momentânea e depois ele vivencia um sofrimento, ou tentar ampliar esse bem-estar até ele chegar numa tranquilidade onde o sofrimento vai ser menor. Não é que o sofrimento vai ser superado, né? Nós, enquanto espíritos, vamos vivenciar sempre provas, expiações, situações que vão ser difíceis para a gente vai acabar respondendo por sofrimento, por falta até de maturidade e discernimento ainda espiritual. Também vamos ver isso lá na frente. Mas é importante notar que quanto mais ele se afasta dessas sensações, desse nível inferior de consciência, dessa experimentação rudimentar, mais ele vai se alcançando, ou vai alcançando, melhor, uma evolução a longo prazo, né? Ele vai galgando degrau a degrau a ascensão e vai cada vez ficando mais próximo de triunfar. Triunfar como? Na vida? Não. Né? Não necessariamente ele vai ter uma vida mais tranquila ou uma vida material de bonança. Na realidade, ele vai triunfar sobre si próprio, que é o grande desafio dessa encarnação, né? Entender que precisamos vencer a nós mesmos, que o nosso grande inimigo não é o outro, é a gente, ainda as nossas dificuldades de saber lidar com as situações, ainda a nossa própria dificuldade de saber administrar a nossa própria vida, o nosso tempo, né? De cuidar das nossas emoções e tudo mais. E esse processo é um processo que é um desafio. E é um desafio que Jesus nos convida a superar. Porque se nós tentamos seguir esse grande guia moral que é o Evangelho de Jesus, né? Se nós entendermos que essa filosofia espírita que nós adotamos é uma filosofia cristã, né? Nós vamos entender que a terapia do amor torna mais fácil. Porque ela vai nos mostrar que quanto mais nós formos pessoas melhores, mais afetuosas, mais preocupadas com os outros, né? Em amar os outros como nos amar, né? O alto amor, amor ao próximo, nós vamos ser capazes de fazer esse processo de triunfo, esse processo de superação, né? É muito bacana que nesse livro a Joana vai chamar a atenção que esse processo que nós estamos todos fazendo em alguma medida, né? De sair desse nível inferior de consciência e alcançar um nível mais completo de consciência, né? De percepção completa da vida, ela vai acabar nos conduzindo a um processo de penetrar emoções muito mais profundas, de vivenciar os sentimentos como nós não sabemos ainda vivenciar. Nós vivenciamos ainda de forma superficial o amor, né? A busca pela justiça, né? A bonança, a bondade, né? Mas na medida em que nós vamos galgando a superação dessas sensações materiais que vão deixando a gente abaixo no processo evolutivo, nós somos capazes de penetrar emoções que são emoções novas, sensações diferentes, né? É como quando a gente faz um trabalho voluntário e sente aquela alegria dentro de nós, que nós estamos vivenciando uma sensação que nós não tínhamos antes, não sabíamos que isso poderia ser tão bom. E né? É melhor do que, por exemplo, dormir e descansar, que isso dá até a sensação de alegria momentânea, mas não te preenche como te preenche essa emoção. Então o espírito vai galgando e vai penetrando essas emoções novas, né? E essa atração para essas
emoções novas, vão impelindo ele cada vez a vivenciar uma pressão espiritual maior, né? Então, quando você decide fazer esse estudo, né? Quando você decide trabalhar numa instituição religiosa, não, fazendo um trabalho de caridade, cedendo uma parcela do seu tempo para alguém, né? É óbvio que a espiritualidade inferior também vai se mobilizar e vai tentar cada vez te tentar de forma mais complexa, né? Cada vez ela vai te pressionar mais, às vezes na família, no trabalho, às vezes numa situação de saúde, ela vai te confrontar para ver se você volta àquilo. Mas quanto mais a gente penetra nessa emoção, a tendência é a gente se acostumando com ela, né? Chega um momento que a gente se acostuma a ter paz e não quer ter mais briga, né? Chega um momento que você se acostuma a querer vivenciar uma relação baseada no amor, não na sensualidade. Ou seja, chega um momento que o espírito vai vivenciando esse prazer ético, estético, de uma forma profunda, um prazer que ele não conhecia, que não é um prazer material ligado à sensação, mas é um prazer que decorre do sentimento, né? De eu fiz algo bonito, eu fiz algo bom, eu fiz algo correto, né? Que vai afastando ele desse primarismo, né? Ou dessa primitividade que ele tem, né? Dessa brutalidade antes, né? Das sensações, né? Então, de comer muito, ao invés de comer algo que seja gostoso, por exemplo, né? De fazer sexo desregrado, baseado na sensualidade, ao invés de fazer amor com uma pessoa que você tem uma relação. Ou seja, o espírito vai se acostumando com esse prazer estético e ético, né? Claro, é muito mais que isso, né? Se emocionar com uma música, vivenciar uma alegria por fazer um ato de justiça, poder entender uma completude por fazer um ato de caridade, que aí ele vai acabar olhando para aquele primarismo anterior e vendo que não tem nada a ver mais com ele. E ele vai tentar se esforçar para vivenciar novas emoções, né? Então ele vai acabar ir despertando, subindo o seu nível de consciência para realidades que para ele não sensibilizavam, né? Então aquela coisa, às vezes a pessoa reclamava de uma coisa triste que aconteceu com ela, e ele falava assim, a vida é assim. E ele vai passar a entender que não é assim que a vida é, né? Que na verdade a pessoa tem direito de sentir dor, de ficar triste, que a pessoa tem direito de ter angústias, dificuldades, medos. Então ele vai despertar para uma realidade que não sensibilizava ele e vai passar a encontrar novas metas, metas em que ele possa se tornar melhor, onde ele possa contribuir para superar as situações, onde ele possa alcançar um nível de consciência onde ele seja um ser social e não um ser individual. Ele esteja preocupado com a coletividade, com o bem de todos, né? E Jesus, o homem integral, foi a prova disso. Ele deu a si a vida dele por todos nós, né? Por isso que para Joana, o verdadeiro homem integral, o espírito que alcançou essa plenitude e conseguiu chegar nessa etapa aí de penetrar nas emoções de forma mais profunda, né? De forma completa, é Jesus. Que ele conseguiu. Então o desafio dessa encarnação é vencer a nós mesmos, né? É superar toda essa bagagem primitiva que nós trazemos e construindo uma bagagem emocional, mental, psíquica, espiritual, baseada em valores como o valor do amor e na transformação íntima, né? Essa imagem é belíssima, né? É Jesus nos convidando para vencer a nós mesmos o grande desafio. Ele que não, como já disse na aula anterior, não teve preocupado em libertar o povo da dominação romana, porque ele sabia que aquilo iria passar, que a nossa pior dominação que nós sofremos somos dos nossos vícios, das nossas dificuldades morais, da nossa necessidade de transformação íntima e de superação de nós mesmos. Então, no final desse capítulo, a Joana de Anjos traz uma mensagem bem interessante, né? Não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de força e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. A sequoia culmina a altura e o volume máximo, célula a célula. O universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Embates no seu meio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos que foram ultrapassados em razão da superior finalidade pelo qual ele viera.
Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadoras mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando sem ira ou medo. Passou aquele tempo, todavia, permanecem os resíduos doentios. Alterou-se a passagem, não os valores, que prosseguem relativamente os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações entre nós. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não merecemos. Realiza a tua massa, indômino, preservando teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas antes aos desafios para o teu crescimento espiritual. Belíssima passagem da Joana de Ângeles, chamando para a gente a importância da gente tentar superar as nossas dificuldades morais e tentar vivenciar os desafios que nosso próprio amado Rabi também enfrentou com cada um de nós. No capítulo 2, a Joana vai trabalhar a relação entre Jesus e reencarnação. E aí uma imagem também muito bonita, né, sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, né, que perguntou para ele como ele poderia ver o reino do céu. E Jesus falou: terás que nascer de novo. E Nicodemos não entendeu como eu, homem grande, né, posso voltar ao ventre da minha mãe. E aí Jesus fala: se você não entende as coisas da matéria, como te explicaria as coisas de Deus, né? Jesus chama a atenção que assim, haviam leis materiais que, embora não sejam leis conhecidas, visíveis, palpáveis, são materiais. A gente vê isso na Gênesis, a gente vê isso no próprio livro dos Espíritos. A reencarnação é um processo material onde a gente tem de fato ali a matéria, ainda que em um estado que a gente não entenda, não perceba, não compreenda o fenômeno, né? Como é que Jesus ia explicar para ele isso? Mas ainda assim, né, Jesus, como um espírito perfeito, ele conhecia a realidade da vida espiritual, ele conhecia a reencarnação e, portanto, ele conseguia ser um psicoterapeuta melhor, porque ele não estava olhando só os traumas e as dificuldades morais que vivenciávamos nessa encarnação. Ele, na realidade, estava olhando todas as nossas vidas, tudo aquilo que nós vivenciamos, né? Então, olha que interessante. Jesus identificava de imediato quais necessitados estavam em condição de recuperar a saúde ou não, em razão dos fatores que conduziam ao sofrimento. Se a doença foi trazida naquela encarnação para que ele tivesse que vivenciar aquela experimentação e reparar ou resgatar algo de uma vida anterior, e ele não mudou o comportamento ou não adquiriu méritos espirituais com a bondade e o amor ao próximo para superar isso, né? Então ele não teria condição de recuperar a saúde plenamente. Por isso que alguns daquele que Jesus curou, ainda assim, com atos de amor dele, voltaram a adoecer. Não porque não dependia de Jesus, dependia do próprio. Por isso que Jesus falava: vai e não voltes a pecar. A transformação íntima, a modificação da realidade daquele espírito. Se o espírito é um infrator numa outra encarnação, se ele traz o desequilíbrio numa outra encarnação e a doença vem como provação para ele superar isso, se nessa encarnação ele se conserva assim, a doença permanece. Então olha que interessante, né? Jesus, como se apoiava na justiça da reencarnação, ele sempre tentava propiciar ao infrator a oportunidade de reeducação. Então ele sempre falava: vai e não voltes a pecar. A mulher apedrejada, ele deu oportunidade da transformação dela também, porque ele sabia que nós não vamos nos tornar perfeitos em uma vida, mas que devemos tentar ser perfeitos, né? Que devemos tentar nos melhorar, né? Que temos a oportunidade belíssima dessa encarnação para que nós possamos nos transformar em pessoas melhores e nos reeducar. Então Jesus dava a chance de reeducar com um crescimento verdadeiro para a liberdade, né? A liberdade de si, dos nossos problemas, dos nossos vícios, das nossas dificuldades, como vimos, né? E ele chega a confirmar a reencarnação de forma expressa, como nós já vimos, tanto no diálogo com Nicodemos, quanto também ao responder aos apóstolos sobre Elias, né? E os discípulos perguntaram: e Elias, né?
E Jesus falou, Elias já veio. Ou seja, ele deixou bem claro que já tinha havido a reencarnação, porque entre aquele povo a reencarnação era algo comum e conhecido, né? Tanto que eles perguntam do retorno de Elias. É a maior prova de que a reencarnação era algo que culturalmente era conhecido. E quando Jesus fala que ele já veio, olha, se Elias já voltou, gente, isso é reencarnação. Então, Jesus confirma para a gente a reencarnação, né? E aí Jesus, ele vai mostrar para a gente a reencarnação, né? Como uma ferramenta para a sua psicoterapia, né? Por quê? Se eu entendo que o espírito é o conjunto de aquisições que ele fez ao longo das encarnações, né? E que, portanto, ele precisa se transformar na medida em que as escolhas erradas dele demandam reajustes e novas escolhas, né? Assim, na medida que o homem já modelou a sua encarnação com as escolhas que ele fez na outra, né? Ele está vivenciando essas experiências hoje como fruto das escolhas passadas dele, ou seja, das experiências anteriores que ele teve. Elas modelam as nossas experiências atuais. E é por isso que a psicoterapia de Jesus não é uma psicoterapia de punitiva, de condenar as pessoas, de dizer que elas estão erradas. Porque Jesus sabia que todos nós trazemos das nossas outras vidas os nossos erros. Por isso que não devemos julgar as pessoas. A pessoa não é paciente, ou a pessoa não é caridosa. Cada um de nós temos os mesmos defeitos de outra encarnação. E a proposta da reencarnação não é punição, é libertação. Não é sofrimento, é educação. Não é dor, é reajuste. Então a reencarnação é a oportunidade para a gente reparar o prejuízo que causamos, né? E olha que interessante que Joana fala. Recuperar-se diante da nossa própria consciência, que é o nosso grande julgador. A gente vai ver isso muito com a Joana nas outras obras. O nosso julgamento não é feito num tribunal no mundo espiritual, com a presença de ninguém. É a nossa consciência que vai deflagrar. Dentro desse self, né, dentro da lei divina que existe em nós, que nós sabemos quando nós transgredimos. Nós sabemos quando nós erramos. E a nossa consciência vai apontar o nosso erro, né? E junto com essa consciência divina, vai demandar a nossa recuperação. Ou seja, vai demandar perante Deus que nós que transgredimos a lei possamos reparar, e perante a nós mesmos, que guardamos em nós tanta culpa, possamos nos libertar, né? E aí Jesus espalhou diversos missionários pela terra, depois da sua vinda, que falam a linguagem da reencarnação, que viram que o povo evoluiu, que os espíritos que encarnaram na Terra estavam preparados, ao contrário da época de Jesus, para conhecer plenamente a reencarnação. E ele mesmo acena sobre isso quando ele fala que ele voltará quando toda a lei estiver cumprida, quando ele fala que deixará um consolador para a gente, né? Que não vai ser uma pessoa, né? Porque ele vai estar em nós. Olha que interessante. Ele deixa claro que ele ia trazer outros missionários para explicar para a gente como alcançar a felicidade. E a felicidade só pode existir entendendo que nós precisamos, nessa reencarnação, superar os nossos erros, superar as nossas dificuldades. E é por isso que Jesus nos convida de novo a refletir. E a Joana de Ângeles, né, nessa psicoterapia do amor, traz uma mensagem belíssima encerrando o capítulo, né? Não te crucifiques. A gente tem que parar de crucificar a gente. Na consciência da culpa, após nós reconhecermos o erro. Não nos encarceremos nas sombras. Depois que nós entendermos os delitos que fizemos, podemos superar eles, né? Não nos amarguremos em demasia quando nós estivermos equivocados. Erramos, mas se agora entendemos que erramos, podemos superar. Renasce dos teus escombros. Olha que lindo, né? Renasce dos nossos erros, das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas angústias e recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. A hora é agora de nós superarmos, né? Pede perdão e reabelia-te ante aquele que te ofendeste e te prejudicaste. Se ele te desculpar, será bom para ambos, mas se não fizer, compreende e segue adiante, não mais errando. Pedir desculpa, como é difícil para a gente pedir desculpa, né? Quando a gente erra, né? Se a gente não consegue ainda pedir desculpa falando, faz uma prece. Pede que Deus ilumine a pessoa, emana vibrações positivas para ele, mostra o teu arrependimento,
perante a Deus, né? Infelicitado por alguém, perdoa e desatrela dele, facultando a paz e vivenciando o bem-estar que decorre da ação correta. Se ele fez mal para a gente, ele está mais perdido do que a gente. Então vamos seguir em frente, porque Deus, dentro da sua lei divina de justiça, também vai exigir que cada coisa seja colocada no lugar. A reencarnação que te utilizas é a concessão superior, que não pode desperdiçar. A gente tem que parar de desperdiçar o tempo. Cada dia é importante, cada minuto é importante, cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro. Cada momento é uma chance da gente vencer a nós mesmos, desapegar dos nossos medos, angústias, valores, dos julgamentos que nós trazemos, né? Abrevia os teus renascimentos. Olha que interessante, podemos reencarnar menos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto para adentrarmos no reino do céu, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, como ele acentuou. Jonas chama a atenção, nascer de novo aqui não é só voltar à matéria, é nascer em espírito, como Jesus fala. Ele fala isso para Nicodemos, né? Nascer em corpo e espírito, né? Nós precisamos nascer em espírito. E como é que a gente vai nascer em espírito, né? Ou seja, a gente vai vencer os valores que a gente tem. A gente vai para o último desafio que vamos estudar hoje, né? Ou melhor, para o último... a última circunstância que nós vamos estudar hoje, que está no capítulo 3, que é Jesus e humanidade, né? Nós vamos vencer a nós mesmos, construindo em nós uma humanidade. Mas eu já me acho humano. Mas nós ainda não alcançamos a humanidade plena. Conseguimos passar pelo morador de rua e ver ele com fome, com frio, e voltar para os nossos lares tranquilamente, sem mudar a situação dele. Ainda estamos em processo de transformação, né? Olha que interessante que a Joana fala. Tanto no tempo de Jesus quanto hoje, né? Nós, homens, temos sido símbolo, do lado externo, de uma dominação. Nós tentamos sempre vencer através da violência, impor a nossa vontade. Somos prepotentes, arrogantes, não sabemos pedir desculpa, dizer que estamos errados. Temos presunção, né, de achar que sabemos mais, que somos melhores que o outro. Mas se do lado de fora a gente tenta exteriorizar um ego desequilibrado, a gente vai ver isso em outra obra da Joana, do ponto de vista interno, esse ego desequilibrado gera uma série de recalques. E nós vivemos a mente em conflito, né? Sempre angustiados, ansiosos, depressivos, com medos, né? E acabamos perecendo nessas dificuldades, nesses problemas, né? Jesus tentou se libertar, gente. Olha que interessante. Jesus, como psicoterapeuta, trouxe a terapia do amor para nos libertar na nossa tela mental, na nossa psique, de todos esses conflitos que nós criamos através da mudança do nosso comportamento. Então, o que Jesus faz? Ele vai trabalhar com a gente como um verdadeiro terapeuta. Ele não está dando uma palestra numa universidade, então ele não vai falar com uma linguagem difícil, ele não vai criar um sistema teórico, ele não vai construir uma doutrina. Tudo que Jesus trouxe, os filósofos da antiguidade já falavam, né? Aristóteles, Platão, o próprio Santo Agostinho, né? A filosofia de amor de Jesus teve precedentes históricos. Vocês podem ler lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus não traz nenhuma doutrina nova. O que ele traz de novo é ele. Ele passa a ser o símbolo da mensagem divina de amor, porque ele se transforma em exemplo e modelo. Ele mostra a humanização dele para que nós possamos nos humanizar. Ele mostra através dos seus exemplos que o homem não precisa ser aquela figura tradicional de mostrar fortaleza, firmeza, que nós podemos ser fortes sendo simples, humildes, submissos, porque precisa ser muito mais forte para quando alguém faz uma maldade com você, você não responder igual e você ficar quieto. Então Jesus sabia, por isso que as bem-aventuranças é um convite à humildade, né? Que Jesus sabia que tem que ter muita fortaleza espiritual para saber vivenciar as relações de uma forma melhor. E Jesus mostrava essa humanidade, olha que foto linda, no modo como ele ficava com as pessoas. Ele não se botava num parquê, num palco dentro da igreja para falar. Jesus sentava com as pessoas, comia com as pessoas,
dormia na casa das pessoas, né? Ele não quis estabelecer nenhum método, nenhum sistema de doutrina. Ele não quis construir uma igreja, né? Jesus, na verdade, apenas sustentou o amor que ele vivenciou. Ele amou os seus apóstolos, ele amou as pessoas que estavam com ele. E através do amor, ele traz para a gente uma ética diferente, uma ética humanizada, né? Para tentar ver se a gente vence essa ética hedonista que vive do mundo, que é a busca do prazer, essa ética individualista que vive no mundo, que é a busca de cada um satisfazendo suas necessidades. A ética de Jesus é uma ética humanista, né? Uma ética que tenta mostrar que a gente só consegue ser feliz na medida em que a gente vivencia o amor e se preocupa com o outro. Então, como ele estava preocupado com o outro e veio com um povo muito simples, um povo que não sabia ler, ele não usou nenhum tipo de sofisma, de silogismo, nenhum tipo de palavra difícil, não usou nada de ritual, né? Nenhum comportamento estranho, nenhuma fórmula complexa. Tudo que Jesus usou já estava lá, tanto que ele fala, né? Eu não vim descumprir a lei, eu vim cumprir a lei, fazer que ela seja cumprida até a sua última letra. E ele então usa, ao invés de usar o livro sagrado, né? Em vez de usar o Torá, né? Que era comum na religião judaica, ele vai usar ou vai explicar a mensagem de Jesus através de pequenas parábolas, de imagens lindas, né? Imagens da natureza simbólicas, né? O reino dos céus é como um pescador lançando a rede ao mar. Olha que lindo, né? Ele vai tentar mostrar para a gente, para aquilo que o homem do cotidiano sabia, como a gente vai vivenciar esse amor. E nessa humanização, ele está preocupado com as pessoas. Então ele inverte a ideia convencional de que o vitorioso no mundo é o vitorioso no reino dos céus. Ao contrário, o sermão da montanha é o sermão do perdedor, da vítima inocente, do sofredor, do injustiçado. O sermão da montanha é do julgado, é daquele que passa pela mão dos outros sofrimento. O sermão da montanha é para a gente. Cada um de nós que somos apertados, né? Inibidos pelo mundo, né? Ele mostra que aqueles que triunfam de forma arbitrária ganham o mundo, mas não ganham nada perante Deus. Perante Deus é aqueles que são humanos, que vivem os seus sentimentos, que sofrem, que choram, que transformam, que buscam se modificar. Por isso que Jesus, né, e essa imagem é linda, ele nunca quis ser um ídolo religioso no altar. Assim como ele sentava com os apóstolos, ele pode sentar ao nosso lado numa oração. Porque o que ele queria mostrar para a gente é sua humanidade. E por isso que ele é o que mais se identifica com o homem de todos os filósofos e religiosos que passou. É o que mais se identifica com a humanidade, porque ele é um convite para resgatar em nós, seres humanos, a nossa humanidade. Todo o seu ministério é um ministério de amor, de humanização, de busca, através da razão, da gente encontrar o anjo que existe em cada um de nós, encontrar as leis divinas que existem em nós e o potencial para alcançarmos a perfeição. Ele convida nessa humanização a gente se transformar, né? Então ele nunca se referiu de forma diferente, não aceitava nenhum outro título senão de mestre, porque ele não queria ser visto distante, nem desconhecido, nem temível, e nós não podemos nos referir assim. Precisamos parar de chamar Jesus de Senhor, de chamar de irmão. Precisamos apresentar ele de forma amável e conhecido, como Joana de Anjos fala, próximo das nossas necessidades, porque essa colocação de Jesus na cruz, essa colocação de Jesus no altar, essa criação do Jesus como eu já disse antes aqui, um grande alter ego humano, como um super-herói, ignora o que Jesus queria que nós víssemos ele como um amigo, como alguém que veio nos ensinar, como um mestre que veio nos trazer a sua lição do amor. Então, Jesus nos convida a, como ele mesmo falou, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A negar o que o mundo nos traz, né? Eu volto a falar essa ética individualista, essa ética hedonista, onde só vale o nosso prazer, só importa a nós, né? Mas sem maldizer o mundo, a gente vai negar, mas também não vai se afastar achando que o mundo não tem solução, não tem jeito, que nada resolve. Ao contrário, a gente vai abençoar o mundo. O mundo é lindo, né? Se a gente olhar um pôr do sol, se a gente olhar o mar, se a gente olhar a natureza, se a gente olhar as pessoas sorrindo, né? Vamos abençoar as maravilhosas paisagens que o mundo traz, né? E vamos mergulhar de forma profunda na mensagem de Jesus para nos conectar a esse self, nos conectar a essa semente divina em nós. Orar com os olhos fechados, né? Meditar
e levar o nosso pensamento para nos conectar ao infinito, né? A espiritualidade superior, e desenvolver em nós cada vez a humanidade. E a Joana de Ângeles traz uma belíssima passagem, que vai ser o encerramento do nosso estudo de hoje, né? Se te deixaste fossilizar por doutrinas ortodoxas que pretendem nele ter o seu fundador, renasce e busca ele, na multidão ou no silêncio da reflexão, fazendo uma releitura das suas palavras, despida de qualquer interpretação forjada. Se te decepcionaste com aqueles que dizem que são seguidores dele, mas não vive o exemplo, ouvida-os. Segue Jesus na simplicidade dos convites que ele endereça até agora a nós. Estão no conteúdo das suas mensagens que estão vivas, mesmo que sejam ignoradas. Se nós não sentimos o calor da mensagem de Jesus, vamos romper o frio da nossa indiferença e fazer um pouco imparcial, sem reações, julgamentos ou buscas intelectuais em relação à sua mensagem. Vamos penetrar o coração e a mente abertos a aceitar Jesus. Na nossa condição humana, nós precisamos dele. Sem Jesus não tem alegria, crescimento. Sem ele, nós não vamos sair do nosso limite, nossos limites para a infinidade do seu amor. Jesus veio a nós para nos humanizarmos. Cabe agora a nós esquecermos a nossa pequenez, os nossos medos, os nossos valores que nós construímos contrários a ele e receber ele, cristificando a gente na nossa realização plena e total. E assim nós encerramos esse belíssimo estudo de hoje, agradecendo a Ti, Jesus, por essa mensagem de amor, por essa lição tão linda que você nos trouxe. Obrigado, Pai, por tudo que você nos concede, por todas as oportunidades, por nos ter dado essa mensagem de Jesus para nos auxiliar como nosso amado Rabi, como nosso amado Mestre, na nossa jornada de transformação. Nos ampara, nos auxilia, Pai, nessa nossa jornada de mudança íntima, nos dai força para vivenciar o que precisamos passar, mas afastar o que não precisarmos. Nos dá esperança de que nem todos os dias vão ser de chuva ou de tristeza, vão haver dias de sol e de alegria. Nos ajuda a encontrar o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual, a nos fazermos seus servos e ajudarmos os próximos. Ampara todos os nossos irmãos nesse mundo, os equivocados, aqueles que não conhecem a Ti, aqueles que Te recusam. Que eles possam receber Tua palavra e Teu amor. E permita que nós possamos prosseguir nesse Teu estudo e nessa nossa jornada de transformação. Assim seja, graças a Ti.